pessoas a omitirem ou traírem o seu parceiro com relação ao dinheiro. Esconder que tem uma outra conta, às vezes, né, uma conta poupança, ou ter gastos, né, exuberantes, esconder do parceiro, falar que ganhou. Isso é comunzinho, né, nas mulheres: "Ah, eu ganhei da minha amiga", quando tem, né, essa traição financeira, "eu ganhei". Nunca assume as dívidas quando tem umas dívidas, mas o que leva as pessoas a não confiarem e a não dividirem essa questão do dinheiro com o parceiro? Por que é tão difícil? Então, Juliana, o que eu queria dizer para vocês que assim, inclusive este é o segundo pilar do meu método para terapia de casais, que é os conflitos que vêm do relacionamento financeiro não estabelecido no casamento. Quando o casal não constrói esse casamento financeiro, ele tende a fazer isso que a Juliana falou, esconder quanto ganha, esconder o que faz com o dinheiro, e aí está relacionado também com o vídeo anterior, que é o poder. Então, o dinheiro é um poder, e a pessoa estando de posse desse poder, desse poder que ela tem através do seu ganho, ou de ganho de ambos, porque, Juliana, não é incomum um dos dois, ou o marido ou a esposa, ter o controle financeiro da família como um todo. Uhum. E o outro diz assim: não, eu passo meu dinheiro todo para ele, tudo para ela, e ela que sabe mais lidar, ou ele que sabe mais lidar, e ele começa a fazer todo o movimento com o financeiro. Uhum. Os casais que não trabalham olhando os seus ganhos, os seus gastos, porque muitas vezes as pessoas até sabem quanto ganham, mas elas não fazem aquele olhar para saber quanto que esta família tem de custo de vida. Quanto custa viver, Uhum. pagar combustível, água, luz, telefone, prestação de casa, prestação de carro. Então parece que tudo é muito fácil de fazer. E a pessoa tem na cabeça, porque parece que o neurológico ele registra assim: quanto entrou? Ah, então entrou 20.000. Ah, então eu tenho 20.000, então eu tenho um monte de dinheiro, então vou poder fazer um monte de coisa. Mas o que que tem nesse movimento todo? Uhum. Muitas vezes tem uns empréstimos consignados, que já vem descontado, então se tu ganhava 10, você já não ganha 10, porque 2 você já vai ficar 6 anos pagando lá o banco. Uhum. Então você vai ficar sem esse dinheiro, então já é 8. Se você ainda paga o carro mais 1.000, então já não é, aí vai diminuindo. Aham. Mas parece que o raciocínio financeiro do casal é assim: "Não, mas eu ganho bem", mas às vezes tu gasta errado. E ao gastar errado, você vai pagar juros. Então, as pessoas que também usam muito o cartão de crédito de uma forma, não de controle, o que que vai acontecendo? Vai fazendo uma fatura muito grande, e aí chega o dia de pagar, então tem todas essas coisas que eu coloquei, a pessoa diz: "Olha, não vou conseguir pagar, então eu vou pagar parcelado". Então aquilo aumenta mais uma parcela naquilo. Uhum. E aí, as discussões vão acontecendo com os casais, porque a pessoa diz assim: "Sim, mas aonde é que você enfiou todo o dinheiro que nós ganhamos mensalmente?". Mas quando os casais não param para olhar isso, é uma coisa que vai trazer uma confusão muito grande. Mas aqui nós estamos falando agora de traição Traição. financeira. O que que é traição financeira? Você combina que cada um vai pagar um X de conta, ou que aquele que tem o comando sobre o ganho vai pagar as contas, mas quando ele vê que aquilo que tem de dinheiro não dá para pagar todo, em vez de ele voltar e dizer para outra pessoa que não está controlando as contas que aquilo que eles tinham pensado não deu certo, ele acaba escondendo. E muitas vezes também, as pessoas, os casais, eles têm um costume, assim, de ajudar os pais, os familiares, né. Uhum. E aí, assim, digamos, se é casada, seu marido tem os familiares dele que sempre estão precisando de dinheiro, ou que também, assim, não é nem que precisam, muitas vezes tem ligações emocionais inconsciente que faz com que a pessoa precisa daquele dinheiro para um dia, 2 dias, então ela não precisa, na verdade, ela só precisa saber que o outro, de uma forma amorosa, paga as contas para ele ou Uhum. para ela, para o pai, para a mãe, para os irmãos,
mas aí depois ele devolve. Então, mantém uma simbiose emocional. Então, como ele vai falar para o esposo ou para a esposa que ele retirou um dinheiro que era dos dois, Uhum. e passou para sua família de origem? Então ele esconde. Ele esconde, isso é uma traição, porque ele escondeu. O que eles tinham combinado Sim. é que eles iriam conversar sobre isso, e ao conversar sobre isso, eles iriam decidir se eles podem ou não podem emprestar dinheiro para familiares ou mesmo para amigos. Hum. Então, ali, por que está um poder? Porque eu posso fazer isso, porque eu estou no comando, porque sou eu que controlo as contas. Então, eu tenho esse poder e eu faço isso, depois eu tento esconder, então fica. Aí devolveu, então, na verdade, não vai esconder, porque se eles olham as contas, vai aparecer. Uhum. Mas como ele diz assim, já vai devolver, daí não vai ter briga, não vai ter discussão, mas vai ter, porque a pessoa vai olhar e vai dizer: "Olha, quebrou o nosso O acordo". acordo. Quebrou o acordo, quebrou a É confiança. E ao confiança. quebrar a confiança, é uma traição. Então, o financeiro é uma das coisas que mais traz conflitos. E vou te dizer, Juliana, no consultório de casais, o tema financeiro, o tema dinheiro, o tema sonhos que não realizamos, eles vêm sempre com uma Uhum. frequência muito grande. Por isso é importante, o psicólogo que atende casais, é importante que ele faça também uma formação para lidar com a questão de dinheiro e Uhum. principalmente trabalhar em si mesmo como é que ele lida com esse financeiro, para que ele possa então também trabalhar com os casais, para que os casais possam olhar para isso e talvez com isso diminuir as traições financeiras que são muito comuns. É porque o dinheiro traz tantas inseguranças, né? Uhum, A pessoa que entra num relacionamento que talvez ela não tenha um financeiro muito estabelecido, muito, né, que eu digo estável, que não tenha uma clareza nas suas próprias finanças, às vezes ela tá num caos financeiro e quando ela entra naquele relacionamento, às vezes ela não quer compartilhar aquele caos. Ela finge uhum, que tá tudo bem, que a vida dela aparentemente, ou nas redes sociais é tudo linda, perfeita, viagens, né, comida legal, restaurante caro, mas às vezes ela esconde um bolo de neve que ela não quer compartilhar com o parceiro. Então ela já entra numa relação gerando uma traição, uma uhum, omissão. E eu penso assim, se eu entro numa relação com uma pessoa dessa, que visivelmente fala para mim, não, né, deixa que eu pago isso, deixa que eu compro isso, não se preocupe, mas ela esconde um bolo de neve, como eu me sentiria, eu descobri que na verdade é um castelo de areia, que aquilo uhum. não existe, que aquilo é toda uma fachada para impressionar. Então eu fico olhando isso como uma traição tão ou pior do que uma traição afetiva. Porque eu não sei, entre a traição afetiva você tem tantos descontroles, Uhum. depende um do terceiro, de um contexto às vezes, mas a traição financeira é uma opção tua. É muito um jogo de um ego muito. Tudo é opção. É, tudo é uma opção, mas eu acho que é uma E questão. tudo é afetivo. É afetivo o dinheiro? Tudo é afetivo. O Em dinheiro que é um sentido? afeto, né, na verdade, assim, é como eu me ligo a isso que eu produzi. Como eu me Hum, ligo a essa coisa de que sonhos nós vamos realizar, né. Como eu me sinto quando eu ganho bastante dinheiro, como é a sensação que eu tenho, né. Algumas pessoas se sentem culpados até em ganhar dinheiro, e elas falam quando ganham esse dinheiro deixam meio escondido para ninguém saber. Muitas pessoas não querem que sabe que a pessoa é bem-sucedida, não quer demonstrar para os outros que ganha bem, não quer falar de dinheiro e está sempre dizendo assim: "Ah, mas eu não consegui isso. Ah, mas, você está com uma roupa muito legal". Mas eu comprei no brechó. Ah, mas eu ganhei de uma amiga", então não consegue bancar. E quando eu não consigo me bancar das coisas que eu ganho, quando eu não consigo bancar que aquilo que eu tenho é porque eu produzi, porque eu uhum, estudei, porque eu uhum. consegui ter uma profissão Mérito. que retorna, uma renda boa. Então, se eu não me bancar, como é que eu vou ajudar outras pessoas a se bancarem nas suas dificuldades de lidar? Porque Uhum, tem sempre o movimento da escassez e da abundância. Então, muitas vezes, se eu sou uma pessoa escassa, tudo para mim parece que vai faltar. uhum. Eu tenho medo de ficar muito pobre, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, então eu estou sempre preocupada com essa falta. E as pessoas que são abundantes, elas vão pensando que elas vão produzir mais, então elas têm aquele dinheiro, mas elas vão produzir mais, elas vão estudando
e vão trabalhando para ganhar mais. Então, existe este jeito de lidar com este financeiro, Uhum. porque é um poder e é uma emoção, né? E que vem para o relacionamento, e muitas vezes isso que tu colocou, a pessoa chegar para um relacionamento demonstrando um poder, isso já é uma traição humana, né? Eu fico pensando porque você olha para uma pessoa e você vê um personagem. Uhum, Então, quando você retira alguma coisa, ela desconfigura esse personagem, o que é uhum, terrível. Porque sim, você comprou aquela imagem dela, você comprou uhum, aquilo que ela mostrou e falou para você. E você descobre que não é nada uhum. daquilo, é péssimo, é E horrível. principalmente, Juliana, quando a pessoa também quer estar com a outra pessoa por este poder financeiro que ela tem. E quando ela não olha para si mesma, que ela pode produzir dinheiro, também produzir a Aham. vida, quando ela não vem para um relacionamento para somar, mas ela vem Uhum. para um relacionamento para dizer: eu preciso que tu me banque, eu Exato. preciso que tu seja o provedor da casa. Esse Uhum. discurso que aqui a gente já falou várias Várias vezes vezes. nos nossos vídeos, que a pessoa fala assim: ah, eu quero me casar com uma pessoa provedora. Vai me salvar da minha. Vai me salvar, por quê? Porque aí, quando eu estou colocando assim, eu estou dizendo que eu não consigo produzir. Exato. E aí é muito comum de você entrar num relacionamento que você vai ser traída, porque aquela Hum. pessoa olha para ti e diz: bom, o que que ela quer de mim? Que eu seja a pessoa que banque as contas, os sonhos da casa. E aí eu não consigo fazer isso, ou às vezes até consigo, mas também não quero. Então eu digo, eu não trago para discutir juntos e eu faço aquilo que eu bem entender de uma forma escondida. E aí a pessoa que casa com o outro, que acredita que ele vai ser provedor, então a traição também é comprar coisas escondidas, porque se a pessoa não olhar para o montante que tem, Uhum. por aquilo que produz, então ela vai gastando isso, ela vai fazendo coisa e vai enchendo a sua vida, muitas vezes, de coisa muito vazia, Uhum. que ela nem precisa, né? Que ela nem usa. Muitas vezes a pessoa compra coisa que nem serve, que nem vai usar. E Conheço aí, várias. isso é uma traição. E muitas vezes também, quando a pessoa faz isso, ela também quer atingir a outra pessoa, principalmente as pessoas que são muito muquirana, avarento, Aham. né? Que a pessoa só consegue atingir quando ela gasta a mais do que o que está estipulado. E aí vem uma traição financeira, num sentido de atingir a outra pessoa naquilo que é mais doloroso Que para ela. fere ela. Entendi. E você acha, Noemi, que é mais fácil perdoar uma traição financeira ou uma traição afetiva? Como se for tudo é afetivo, Tudo. emocional, mas de um relacionamento com uma outra pessoa. Porque eu, né, tive casos na família de a pessoa ter sido traída financeiramente no sentido de, né, o parceiro estava cometendo ato ilícito e outro descobriu que ele estava roubando. Uhum. E aí eu fiquei, não se resolve pra mim, não existe esse perdão porque é imoral igual. Não acho que é menos pesado, pelo contrário, talvez isso seja só uma das traições que essa pessoa Uhum. cometa. Talvez isso não vá se restringir à questão financeira monetária, talvez ela esteja te Uhum. roubando de outras formas. Então Roubando eu a tua vida, roubando o teu tempo, roubando tempo os teus sonhos. roubando teus sonhos e É. tendo outras relações que talvez também você vai descobrir mais tarde. Uhum. Então eu não sei se restringe nesse sentido e se é mais fácil perdoar uma traição ou outra. O que você Ó, aí percebe? depende de cada pessoa, né? Que Porque cada pessoa dá valor a uma coisa a mais que outra. Uhum. Então não tem assim uma regra, dizer, é mais difícil perdoar uma traição amorosa do que uma traição financeira. As traições, elas precisam ser olhadas como traições, precisam ser vistas pelos dois e precisa se buscar qual é o caminho para viver de uma forma mais clara, onde traz quais são as coisas que estão levando que essa traição aconteça com frequência, né? Porque quando vem, muitas vezes já aconteceram várias Sempre. vezes. Então, toda vez que alguém quebra um acordo, que alguém quebra um contrato no relacionamento de casais, é uma traição. E no caso da traição financeira, também é dolorido porque quebra os sonhos, os planejamentos que se tinha, a esperança que se tinha. Mas eu confesso para vocês que estão aqui nos seguindo, nos escutando, que muitas pessoas vão para o casamento sem falar de como será o financeiro. Então, os dois ficam no imaginário
um esperando que o outro dê conta de determinadas coisas e não dá, e com isso surge todos esses conflitos relacionados à questão econômica, e as traições são muito comuns, principalmente quando o casal tem como responsabilidade que coloca em si que eles deverão suprir as necessidades dos seus familiares, principalmente pessoas que têm um ganho maior e sentem que eles precisam suprir as necessidades da família de origem e não deu conta de ter um montante que venha satisfazer aquela mãe que tem sonhos, aquele pai que tem sonhos. E muitas vezes esconde da esposa, do esposo, esse dinheiro que passa lá para os familiares. E talvez seria um caminho menos dolorido se pudesse falar desse sentimento. Por que eu quero tanto ajudar meus pais? Por que eu quero tanto ajudar meus irmãos? Por que minha mãe precisa tanto que eu dê para ela um X por mês? E vocês conversando, seria muito mais fácil de lidar nesse contexto do que continuar com traições financeiras que traz muito desgaste, muita dor, muito ressentimento. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e nos encontraremos aqui no próximo sábado